Então fala, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Galera, dessa vez vamos falar os reais motivos da saída do Márcio Kadar do grupo da SAF. Muita coisa aconteceu nos bastidores do clube e a gente vai estar comentando aqui com vocês, né? Mas antes de tudo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Pois bem, o Márcio Kadar, ele era um dos representantes da SAF do Santa Cruz, um dos caras que mais falava, né? Inclusive, até a torcida começou a brincar que ele era o painho e tudo mais. E só que muitas dessas coisas que ele falava não tinha uma conversa com o grupo dos investidores para poder estar explanando isso. E até que os investidores não gostaram de muitas atitudes que ele vinha tomando sem ter combinado com eles, e aí chegou a um motivo de ser expulso praticamente. Foi o que garantiu uma fonte anônima ao GE, né? Então a gente vai estar falando tudo isso a partir de agora com vocês. Veja aqui a reportagem que o GE traz, né? Bastidores da saída de Kadar da SAF do Santa Cruz teve deslumbre, tretas e contatos bloqueados. O GE, o Globo Esporte, se debruça no assunto durante as últimas semanas em busca dos porquês do empresário ter sido excluído do negócio. Procurado por diversas vezes, Kadar não se pronunciou. Então vamos lá. Não teve peso nenhum. Foi a resposta que o presidente Bruno Rodrigues trouxe, né, naquela coletiva sobre a saída do Márcio Kadar. Mas até a página 2, porque esta é uma história que começou dando indicativos de final feliz e que terminou com contatos bloqueados em aplicativos de mensagens. Muito recentemente, e até documento antidifamação foi assinado. O posicionamento de Bruno Rodrigues nas entrelinhas era claro, àquela altura, por panos quentes no assunto. No entanto, o fato é que os bastidores do Arruda pegaram fogo. No dia 13 de janeiro, quando teve aquela reunião, né, para falar sobre a proposta vinculante, naquela primeira etapa da fase da proposta, se reuniram o Márcio Kadar, o presidente da Comissão Patrimonial e o presidente do Conselho Deliberativo, além do Vinícius Diniz, para fazer esse acerto, né? É, Depois de horas de assinando o contrato, né, naquele momento, os investidores foram jantar na Zona Norte e lá mesmo Mascadar, que até então tinha presença pacata nas redes sociais, decidiu criar um perfil no Instagram. E nesse perfil, logo logo, ele começou a ganhar muitos seguidores, tanto no Instagram como também no Twitter. E aí foi que deu M, né? Deu merda, como fala aqui no GE. Acho que ele ficou deslumbrado e opiniou uma fonte. As postagens quase diárias tornaram-se rotina, mas o conteúdo de mensagens sobre os temas sigilosos e promessas começaram a incomodar os investidores e a gestão do Santa Cruz. Ele prometia muito e não fazia, né? Aí, tipo, o que é que acontece? Ele falava muito, muito, e os investidores ficaram incomodados com isso, porque não tinha um acordo entre eles. Ele simplesmente posicionava, dizia que resolvia as coisas, e quando chegava perto do momento, não acontecia, né? Márcio Kadar teria comprometido a custear o reconhecimento facial do clube, obrigatório a partir da Lei Geral do Esporte. Ele seria a cabeça para viabilizar o negócio e tinha um parceiro em vistas, a Bespass Estatar, do irmão, que é Ricardo Kadar, que presta serviços para o Palmeiras e também Flamengo e São Paulo. Então era essa empresa que o irmão também trabalha nela, né? É um dos investidores nessa empresa, e ele ia trazer. Diante da promessa de que a operação estaria avançada em 90 dias, o presidente do Santa Cruz foi ao Ministério Público assinar um termo de ajustamento de conduta para garantir o compromisso do clube com a implementação da tecnologia. Era, afinal, questão de tempo, até que depois de dizer que ia resolver fazer acontecer, desapareceu. Ouviu a reportagem, foi o início da desestruturação numa escala exponencial e as despesas para o Santa, que vai arcar com investimento na época de 3 milhões de reais. Então vieram mais desgastes. É bom que se diga, não houve gota d'água para a tomada de decisão do grupo de investidores em tirá-lo do projeto. Vinícius Diniz, Marcos Bittar, Irã Barbosa e Alan Kubitschek, mais um acúmulo de fatores. Vamos à sequência dos acontecimentos. Em fevereiro,
Cadá anunciou que o início das obras do Arruda iria ser de 200 mil nas arquibancadas superior, antecipando também uma perspectiva de sucesso, uma liberação das autoridades de segurança para a semifinal contra o Sport, coisa que não deu certo, né? E o dinheiro investido não foi do Cadá, e sim da comissão patrimonial que colocou. Então veja que situação constrangedora, né? O estádio tricolor também viraria palco de outro ruído. Cadá descumpriu acordos de confidencialidade ao postar fotos sem autorização de seus sócios de um arquiteto visitando o Arruda. O trabalho e mais trabalho, gosta assim, quando ele escreveu, mostrando aí a foto com o arquiteto. Em outras vezes ainda, no final do ano, esse mesmo profissional foi ao estádio no intuito de preparar um projeto arquitetônico de reforma estrutural no campo. O arquiteto, com o combinado entre todos, seria uma engrenagem anônima da reestruturação. Não foi o que aconteceu. Ele também se envolveu, né? Ele não entendia que estava se queimando pela própria boca, disse uma pessoa que foi procurada pelo GE. Um Pix, uma bomba. Lembra do clássico que teve aquela situação, né, que ele colaborou com o Pix para a torcida organizada do Santa Cruz? Então foi mais uma situação que os investidores também não gostaram. Ora, antes do jogo, foi o que aconteceu, aquelas cenas de barbárie, né? Enfim. E aqui, entretanto, não foi a primeira vez que Cadá teria enviado dinheiro ao principal organizado de Santa Cruz, não só a ela, mas também a influenciadores digitais tricolores. Em ambos os casos, faltou compartilhar a decisão com o grupo de investidores e a gestão do clube. Redescobriram por terceiros e ficaram furiosos. De acordo com a apuração do GE, a justificativa de Cadá para enviar dinheiro no caso dos influenciadores não mencionou quais foram, teve o intuito de ajudar. Não caiu bem a resposta, em especial porque, se ele quisesse ajudar nós mesmos, que fosse um conjunto da diretoria e os investidores, e não individual, o que reforçou uma fonte. E procurado, né, a explosão coral, a torcida do Santa Cruz, fala o seguinte: rejeitamos veemente qualquer insinuação de repasses informados e alertamos a disseminação de informações falsas, que poderá ensejar em medidas legais cabíveis. Precisamos da transparência e não permitiremos que o nosso nome seja usado de forma irresponsável para fins políticos. Então tá aí uma nota que a torcida organizada trouxe para a reportagem. Foi barrado e se contrariou, Mascadá. Foi uma confusão do K. Narra o GE, uma fonte que pediu sigilo. Funcionários do clube estavam no momento e ficaram sem entender. Em resumo, se ele tivesse colocado como canal de acesso entre a torcida e investidores, terminou perdendo a credibilidade a quem de fato liderava a SAF. Sem Cadá no vestiário, quem entrou foi um dos seus representantes, um profissional de gravação de vídeo trazido de Belo Horizonte, que seria um dos responsáveis para preparar um documentário sobre a SAF do clube. De camiseta preta, ele aparece nos bastidores. Então vê aí, galera, ele foi barrado de entrar nos vestiários, né, naquela situação, no jogo contra o Sport, por escolha, né, dos investidores e do próprio executivo. Uma perda, né, um novo Cadá contido e calado, uma perda de credibilidade que não se esteve só associada aos excessos, tanto na internet quanto internamente. Por sinal, motivos de discussões, por vezes, acaloradas com o presidente Bruno Rodrigues, mas, sobretudo, a falta de êxito de captar investidores para apoiar financeiramente a operação da SAF. Ele não botou R$1, não fez porra nenhuma, garantiu uma fonte ao GE. Desde o princípio, a missão de Cadá estava traçada pelo grupo de acionistas, a dela e a de Vinícius Diniz. Cadá, especialista no mercado da então sócio Reag Investimentos, teria incumbência de trazer parceiros para incorporar na operação enquanto Vinícius lideraria o futebol. Aqui se faz um adendo importante. A SAF, como um todo, não colocou dinheiro no Santa Cruz até aqui. Como revelado pelo presidente Bruno Rodrigues mais os custos operacionais de manutenção das atitudes do clube, desde as obras pontuais, contratações de atletas, estão sendo pagos integralmente pela instituição. Quem acompanhou de perto os bastidores da SAF do Santa Cruz notava a perda da presença nas redes sociais do acionista. Entre janeiro e a segunda quinzena de março, o empresário mineiro tinha feito em média 32 posts no X, mencionando o tricolor. Depois disso, vieram apenas outras 5 postagens. Mas a ausência tratava do silêncio estratégico, explicou Cadá,
em uma função da reta final das diligências para concretização do negócio. Não era bem assim. Ele tinha, na verdade, ciência que os dias estavam contados e no projeto que ele tornou painho por parte da torcida. Até que o amor acabou. No final de abril, sem mais clima algum com os bastidores, houve até a ameaça dos acionistas em pular o barco da SAF se ele continuasse no projeto. E aí o presidente e o pessoal, né, da SAF se juntou e preferiu ter tirado o Mascadá. Ele não saiu, ele foi expulso mesmo, foi o que trouxe uma fonte aí ao GE. Então, hoje ele não pode mais estar falando do Santa Cruz. Inclusive, o GE tentou ligar para ele, falar com ele, mas ele não retornou, né, o Mascadá. Entre quem tem dinheiro e quem tem poder, venceu quem tinha poder, resumiu uma fonte. Então, essa foi a situação aí que envolveu o investidor Márcio Cadá em ter saído do Santa Cruz Futebol Clube. Então, um novo investidor já veio para o lugar dele. Eu acho que isso é o mínimo, né? Isso não é um intuito de tumultuar, no meu ponto de vista, essa reportagem, e sim trazer as verdades que aconteceram naquela época. E que o grupo continua unido, continua fechado. E Márcio Cadá foi um personagem que teve sua passagem importante, porém não para os investidores. E aí optaram por tirá-lo do perfil, né, de continuar no clube. E isso aí é super normal em um processo de uma empresa, de uma SAF, que está fazendo isso, tá, torcedor? Não se preocupe se acontecer com alguma ocasião também, porque é dinheiro que está sendo colocado e os investidores querem ter credibilidade, querem ter tudo ajustado, tudo combinado e não agir de forma individual apenas. Então tá aí, essas são as informações dos motivos que fizeram com que o Márcio Cadá fosse expulso, segundo o que diz aqui uma fonte ao GE. Fica na paz, galera, fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Quero saber seus comentários. Deixa aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!